Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! A Lei do Triunfo. 16 lições práticas para o sucesso. Napoleon Hill. Este projeto é um mapa que guia diretamente ao sucesso porque ajuda a pessoa a interpretar, compreender e aproveitar ao máximo as forças que a rodeiam. Sempre existem investidores à procura de pessoas com ideias e planos práticos e inovadores. Todos os grandes negócios, grandes invenções e grandes pessoas tiveram início na imaginação de alguém antes de se tornarem essa realidade. Tudo é possível ao homem que tem um propósito bem definido. Primeira lição: o Mastermind. Vale muito mais saber como utilizar o conhecimento dos outros do que ter conhecimento e não saber como utilizá-lo. Podemos criar um mastermind por meio de uma parceria num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas. Sempre que existem reuniões para tratar de um assunto em comum, seja ou não num espírito de harmonia, nasce uma outra mente que afeta todos do grupo. Essa terceira mente nem sempre resulta na criação de um mastermind. Às vezes, surge uma terceira mente negativa, que é totalmente o oposto do mastermind. É a personalidade dos empregados que determina o grau de sucesso que o negócio irá alcançar. Modifiquemos essa personalidade, tornando-a mais agradável e os negócios florescerão. É necessário influenciar todos da empresa à cooperação num espírito de harmonia. Segunda lição: um objetivo principal definido. Você aprenderá como economizar os esforços desperdiçados pela maioria das pessoas que passam a vida tentando encontrar a sua verdadeira ocupação. Abandone de uma vez por todas tudo o que é vão e vazio e concentre-se em qualquer objetivo definido e justo. Não diga ao mundo o que é capaz de fazer, prove-o. Para tornar realidade o seu objetivo principal definido, primeiro você deve escolher qual é esse objetivo principal. Depois, escreva de maneira clara e em poucas palavras esse objetivo. Em seguida, coloque no papel o plano, a forma que pretende atingir esse objetivo em mente. Por fim, envolva e faça um compromisso com uma ou mais pessoas que irão cooperar para conduzir e realizar cada detalhe do plano, transformando gradativamente o objetivo em realidade. O propósito dessa aliança é empregar a lei do Mastermind em apoio aos nossos planos. Devemos fazer essa aliança apenas com pessoas que se interessem sinceramente por nós. Se qualquer uma das pessoas comprometidas com o plano vier a perder a fé no objetivo principal definido, procure removê-la e substituí-la se necessário. Ninguém pode triunfar estando cercado de sócios desleais e invejosos. Terceira lição: confiança em si mesmo. A confiança em si mesmo te ajudará a dominar os 6 temores básicos que constituem um tormento para a vida de todas as pessoas: o medo da pobreza, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém e o medo da morte. Perceba a diferença entre o egoísmo e a verdadeira confiança em si, pois esta é baseada num conhecimento definitivo e útil. Fórmula da confiança em si mesmo. 1. Sei que possuo a habilidade necessária para realizar o meu objetivo definido e, portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente, agressiva e contínua para a realização deste objetivo. 2. Compreendo que os pensamentos dominantes do meu espírito chegarão a produzir-se em atividade física e pouco a pouco se transformarão em realidade. 3. Sei que por meio do princípio da autossugestão, qualquer desejo que conserve com persistência no pensamento encontrará oportunamente uma expressão através de qualquer meio prático de realização. 4. Escrevo com bastante clareza e detalhes o meu objetivo definido para os próximos 5 anos. Estabeleço um preço para o meu trabalho durante esse período, um preço que vou merecer e receber por meio da minha qualificação, proatividade, disciplina e eficiência.
5. Compreendo que para que uma riqueza ou posição seja duradoura, é totalmente necessário que seja construída sobre a verdade e a justiça. Por isso, não tomarei parte de nenhuma atividade que não beneficie a todos os envolvidos. Vou triunfar atraindo para mim as forças que desejo empregar e a colaboração de outras pessoas. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e a falsidade, desenvolvendo o amor por toda a humanidade, pois sei que uma atitude que faça eu ganhar proveito dos outros não me trará sucesso. Conquistarei a confiança dos outros porque acreditarei também neles e em mim mesmo. 4ª lição: o hábito da economia. O hábito de economizar vai te ensinar a forma de distribuir sistematicamente os rendimentos para conseguir poupar e acumular uma parte. Sem economizar, não é possível vencer na vida. Não há exceção a essa regra. Esse hábito é uma das coisas essenciais para o triunfo. Nenhuma empresa deseja contratar os serviços de um pessimista, e todos os que compreendem a lei da atração e a lei do hábito evitarão um pessimista, pois sabem que eles destroem tudo em torno de si. A liberdade é o que há de maior na vida, mas não pode existir liberdade verdadeira sem um grau razoável de independência financeira. Aqueles que permanecem na pobreza raramente se convencem de que a sua situação é uma consequência de suas próprias atitudes. Cuidado com a escravidão das dívidas. A dívida é um senhor impiedoso, um inimigo fatal do hábito da economia. A pobreza é suficiente para matar uma ambição, destruir a autoconfiança e a esperança. Mas se acrescentar dívidas, toda vítima desses dois cruéis senhores estará condenada ao fracasso. Qualquer pessoa pode acumular dinheiro. É muito simples. Basta ter força de vontade e disciplina para eliminar as despesas que não são necessárias. 5ª lição: iniciativa e liderança. A iniciativa e a liderança são termos associados, pois a liderança é essencial para triunfar e a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual a liderança é construída. Por exemplo, fazer o que é preciso sem que alguém lhe peça. Ninguém vai adquirir a qualidade de ser um líder sem antes obter o hábito da iniciativa. Observe os grandes líderes que você conhece. Todos eles não somente exercem a iniciativa, como também se lançam ao trabalho com um propósito definido e são cheios de autoconfiança. Com iniciativa e liderança, você conseguirá conquistar mais rápido seus objetivos, pois sempre estará um passo à frente do que se não tivesse essas qualidades. Todos os dias temos a oportunidade de ser útil aos outros, independentemente de como está a nossa agenda. Fazer isso nos ajuda a desenvolver e tornar mais forte o espírito de iniciativa que devemos possuir a fim de alcançar uma posição de destaque em qualquer lugar. 6ª lição: imaginação. A imaginação é a oficina do espírito humano, onde as velhas ideias e os fatos estabelecidos podem ser reunidos em novas combinações e empregados de nova maneira. Até mesmo a autoconfiança, a iniciativa e a liderança são criadas na imaginação antes de se tornarem uma realidade, pois é na oficina mental que se põe em prática o princípio de autossugestão para criar as qualidades necessárias. Da mesma forma, os materiais com os quais constrói o seu objetivo principal definido foram reunidos e combinados na sua imaginação. Primeiro vem o pensamento, depois a sua organização em ideias e planos e, por último, a transformação desses planos em realidade. A imaginação é tanto interpretativa quanto criadora. Serve para examinar fatos, conceitos e ideias e também elabora com eles novas combinações e planos. Os produtos ofertados no mercado podem responder ao preço pedido, mas se não forem apresentados como algo vantajoso e artisticamente belo, poderão ser considerados muito caros. 7ª lição: o entusiasmo. O entusiasmo é um estado de espírito que inspira e incita o indivíduo à ação para cumprir uma determinada tarefa. Mais ainda, ele é contagiante a ponto de afetar não somente o entusiasta, mas como a todos que entrarem em contato com ele. Coloque entusiasmo no seu trabalho e já não o achará monótono ou difícil. O entusiasmo dá tanta alegria que, em alguns casos, consegue dispensar as horas de sono de costume.
Também produz força para realizar o dobro do trabalho no mesmo período de tempo e sem apresentar fadiga por esse aumento de produtividade. Quando uma pessoa está entusiasmada, é o tom em que se faz uma declaração, mais do que a própria declaração, que leva em si o poder da convicção e persuasão. Nunca uma mera combinação de palavras poderá tomar o lugar da crença profunda numa afirmativa expressada com um ardente entusiasmo. O entusiasmo não é uma questão de chance. Existem certos estímulos que o produzem, e os mais importantes são: fazer o trabalho que mais o agradar, viver num ambiente onde se entra em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas, ter sucesso financeiro, boa saúde, aplicar as leis do triunfo e vestir-se bem de acordo com as necessidades do trabalho. 8ª lição: autocontrole. É a ferramenta que utilizamos para controlar o nosso entusiasmo. Assim podemos direcioná-lo para onde desejarmos. Dessa forma, aprenderemos a ser senhores do nosso destino e comandantes da nossa alma. O autocontrole deve sempre estar junto com o equilíbrio para construírem e não destruírem. É melhor sermos grandes demais para o nosso emprego do que ter um emprego grande demais para nós. Alguém que possui domínio próprio não se deixará influenciar pelos críticos e pelos pessimistas, nem permitirá que outros pensem por ela. Essa pessoa nunca calunia outra pessoa ou procura obter vingança por qualquer motivo. Esse indivíduo que possui domínio próprio não odeia os que pensam de modo diferente. Pelo contrário, se esforça para compreender o motivo do desacordo e obtém vantagens com isso. A maioria das pessoas desperdiça energia por falta de autocontrole. Se essa energia fosse organizada e utilizada de maneira construtiva, supriria todas as necessidades e confortos desejados. O tempo que muitas pessoas gastam em falar da vida alheia, se fosse aproveitado de maneira útil, seria suficiente para que elas atingissem o seu objetivo principal, se é que tem algum. Todos que triunfam na vida possuem um autocontrole bem desenvolvido. Já todos os que fracassam quase sempre não possuem o desenvolvimento dessa importante lei da conduta humana. 9ª lição: o hábito de fazer mais do que a obrigação. O hábito de produzir mais trabalho do que nos pagam assegura um retorno financeiro muito maior do que o trabalho executado. Para se tornar um verdadeiro líder, é necessário adquirir o hábito de produzir mais e melhor do que o contratado. Sempre que o elemento amor entra em qualquer tarefa que realizamos, a qualidade do trabalho melhora imediatamente e aumenta a sua quantidade sem que haja aumento correspondente de fadiga. Por isso, é muito importante trabalhar com o que te agrada. Julgar sem conhecer os fatos te torna alguém perigoso para os outros e para si mesmo. O bom de não estar apenas pronto para prestar um serviço, mas estar desejoso e entusiasmado para fazê-lo, sempre te levará diante de uma oportunidade para ganhar prestígio e valorização do seu trabalho. O conhecimento não se torna poder senão por meio da organização e do uso que dele se faz. 10ª lição: uma personalidade atraente. Ter uma personalidade agradável tornará mais fácil remover os obstáculos que surgirem. Transforma nossa personalidade para conseguirmos nos adaptar a qualquer ambiente ou pessoa, de maneira que facilita exercer a influência. Nossa personalidade é a soma total das características e sinais peculiares que nos distinguem de todas as outras pessoas. As roupas que vestimos, os traços do nosso rosto, o tom da nossa voz, os nossos pensamentos, o caráter que desenvolvemos com esses pensamentos, tudo isso faz parte da nossa personalidade. A parte mais importante da personalidade é representada pelo caráter, ou seja, por aquilo que não se vê. Mas aquilo que se vê, como o estilo das roupas, seu carro ou até mesmo a forma de cumprimentar, também são importantes com relação a atrair pessoas. Afinal, a primeira impressão é a que fica. O olhar também pode revelar coisas profundas da alma, que também é parte importante da personalidade. Para desenvolver uma personalidade atraente, 1. Adquira o hábito de se interessar pelo que os outros falam e fazem. 2. Ajuste o tom e a forma de falar com firmeza e convicção,
tanto em conversas habituais como em reuniões e palestras que precisar usar a voz em um tom mais alto. 3. Vista-se de acordo com seu tipo físico e o trabalho que exerce. 4. Desenvolva um caráter positivo. 5. Aprenda a arte de apertar as mãos, expressando um sentimento caloroso de entusiasmo. 6. Entenda que a sua única limitação será a que você estabelecer em sua própria mente. 11ª lição. Pensar com exatidão. Pensar com segurança é fundamental para todo o triunfo duradouro. Existe uma diferença entre fatos e mera informação. E todo fato é importante ou sem importância. Para definir planos seguros, é necessário fazer esse filtro e utilizar apenas os fatos importantes e cabíveis para alcançar seus objetivos. Para aprender a pensar com exatidão, é preciso compreender que 1. A mente pode ser controlada, orientada e dirigida para a criação e construção. 2. A mente também pode ser dirigida para a destruição. 3. A mente tem poder sobre todas as células do corpo, podendo dar ordens na direção certa ou errada para todo o corpo. 4. Todas as realizações do ser humano são fruto do pensamento, e a parte que o corpo físico desempenha é de importância secundária. 5. As maiores realizações são geralmente resultado de ideias concebidas num cérebro humano, mas transformadas em realidades por outros, por meio de iniciativas da mente e do corpo. 6. A maioria dos pensamentos que surgem em nossas mentes não é exato, eles vêm de opiniões ou de julgamentos precipitados. Não existe fracasso, apenas derrotas temporárias. Devemos nos certificar de que não as consideraremos permanentes em nossas vidas. 12ª lição. Concentração. É um apoio que ajudará a focar nossa atenção num determinado assunto até elaborarmos planos práticos para dominar a questão. É também uma ferramenta boa para observar tudo que nos cerca de útil para cooperar com nossos planos. Concentração é o ato de focalizar a mente sobre um determinado desejo até que os meios para sua realização tenham sido elaborados e empregados com êxito. A derrota, como uma dor de cabeça, avisa-nos de que alguma coisa está errada. Se formos inteligentes, procuraremos a causa e lucraremos com a experiência. A capacidade de treinar a memória ou desenvolver qualquer hábito desejável é questão somente de conseguir fixar a atenção num assunto determinado até que a imagem correspondente esteja registrada claramente no filme da nossa mente. A própria concentração não é mais do que o controle da atenção. Aquele que desenvolve a habilidade de levar os outros a fazerem o que ele deseja consegue triunfar em qualquer área da vida. 13ª lição. Cooperação. Vamos entender o valor do trabalho em conjunto. Qual a maneira de se aplicar a lei do Mastermind? Como coordenar e alinhar os nossos próprios esforços com os dos outros? A cooperação é o início de todo o esforço organizado. Há duas formas de cooperação. Primeira, Mastermind. Cooperação entre pessoas que se reúnem num grupo ou formam alianças com o fim de atingir um determinado propósito. Segunda, a cooperação entre o consciente e o subconsciente que habita o homem a ligar-se, comunicar-se e agir com infinita inteligência. Todos os negócios que triunfam são conduzidos sob qualquer forma de cooperação. Os mais ricos são conhecidos como bons organizadores. Significa que eles tiveram a habilidade necessária para conseguir a colaboração de outros homens com o talento e habilidade que lhes faltavam. Este é o poder do grupo de cooperação. Infeliz a pessoa que, por ignorância ou egoísmo, pensa poder atravessar o mar da vida no frágil barco da independência. Só é possível triunfar na vida por meio do esforço harmonioso, pacífico e cooperativo. Nada amedronta um homem que está em paz com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. O medo não encontra lugar no coração de tal homem. 14ª lição. Fracasso. Tire proveito dos fracassos, seus e dos outros também.
fazendo degraus decisivos a partir de certos erros. Afinal, aprender com seus erros é bom, mas com os erros dos outros é melhor ainda. Vamos dar um novo significado para a palavra fracasso. Muitos a veem de forma negativa e, por esse motivo, têm trazido tristezas e provações que poderiam ser evitadas. Entenda que, na verdade, passamos por derrotas temporárias e não por fracassos. A derrota temporária, geralmente, é um mal que vem para o bem. Sempre nos dá um estímulo e dirige as nossas energias para continuar tentando de uma nova forma. Nem a derrota temporária, nem a adversidade devem se transformar em fracasso na mente do ser humano. Devemos encará-las como professores que ensinam algo que vai nos ajudar a nos aproximarmos do nosso objetivo. Quem nunca sofreu, nunca viveu tudo. Quem nunca fracassou, nunca lutou nem se esforçou. Quem nunca chorou é também estranho ao riso. Quem nunca duvidou também nunca pensou. Ninguém pode te classificar como um fracassado, exceto você mesmo. 15ª lição. Tolerância. Não haja com preconceito. Isso envenena a alma e seu espírito. Fecha as portas. A intolerância fecha o livro do conhecimento. Ela transforma em inimigos os que deveriam ser amigos. Destrói a oportunidade e enche a mente de dúvida, desconfiança e preconceito. A intolerância é uma forma de ignorância que precisa ser vencida. Ela é a principal causa de todas as guerras. Pode desorganizar tudo e a todos. A guerra nasce do desejo que o homem sente de conquistar vantagens às custas de seus semelhantes, e esse desejo é insuflado pelos argumentos que colocam os seus interesses acima dos de outros grupos. 16ª lição. A regra de ouro. Ao praticar essa regra, facilmente conseguirá a cooperação de qualquer pessoa ou grupo. Ela se baseia em uma lei universal e nada adiantará fingir praticar a regra de ouro se dentro do nosso coração não estivermos desejando ardentemente fazer uso dela. Em resumo, a regra de ouro significa substancialmente fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivessem em nossa situação. Mas por quê? Existe uma lei eterna onde colhemos sempre de acordo com o que plantamos. Quem semeia ventos, colhe tempestades. É um direito seu tratar os outros de forma injusta, mas conhecendo essa lei, você já sabe que o feitiço vira contra o feiticeiro. Não se pode desviar ou modificar o curso dessa lei, mas pode-se usá-la a seu favor. Se adaptando à sua natureza, será uma força irresistível que poderá te levar às mais altas realizações, das quais não poderiam ser alcançadas sem esse equilíbrio. Pode parecer uma ideia antiquada, mas não consigo me libertar da crença de que nenhum homem pode conseguir triunfo na vida, na sua mais elevada forma, sem o auxílio de uma prece. Não existe triunfo sem felicidade, e ninguém pode ser feliz sem fazer outras pessoas felizes também. Isso deve ser voluntário e sem nenhum outro interesse por detrás. Apenas levar um pouco de alegria a corações abatidos. Um pessimista destrói tudo em torno de si. Precisamos entender que ser tolerante não é um dever, e sim um privilégio. Ninguém pode conseguir grandes triunfos se não estiver disposto a fazer renúncias pessoais. Conserve o entusiasmo e nunca lhe faltará poder para conseguir o que necessitar. Para a sua presença ser desejável pelos outros, procure demonstrar interesse profundo pelo que eles fazem e falam. É melhor ser grande demais para o emprego do que ter um emprego grande demais para você. A indecisão rouba a oportunidade. Neste livro você aprendeu que querer é poder, que essas lições foram elaboradas para ajudar a organizar todo o conhecimento que você possui e ainda possuirá, de modo a permitir que isso tudo se transforme em força, em poder, até virar a sua realidade. Lembrando que para você triunfar vai depender também da sua capacidade de induzir os outros a colaborarem, utilizando as habilidades e inteligência que possuem para alcançar suas metas e objetivos,
que agora passam a ser os deles também. Basta você desenvolver seu objetivo, sua autoconfiança, a economia, imaginação, iniciativa e liderança, o entusiasmo, o autocontrole, a habilidade de fazer mais do que a sua obrigação, uma personalidade agradável, o pensamento exato, a concentração, a cooperação, a resiliência, a tolerância e, o mais importante, a regra de ouro.